Olá, está começando mais uma edição do programa Entre Amigos e hoje nós vamos conversar sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Nosso convidado é um advogado que já tem atuação consolidada na defesa dessas pessoas há alguns anos, já tem resultados extremamente importantes. Então, doutor Fernando Conceição, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui. Bom dia, obrigado, prazer. Eu queria começar, doutor, perguntando quais são os principais direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista frente aos planos de saúde. O que é que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Então, uma situação entre os autistas, os familiares e responsáveis, no dia a dia deles, da necessidade do tratamento, os principais são ter um atendimento, um tratamento multidisciplinar, em que a criança ou adolescente ou adulto com a necessidade de ter o tratamento do autismo, ela precisa de vários especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional. É um direito dele ele ter esse tratamento multidisciplinar. Outro ponto também é que ele é considerado deficiente pela lei brasileira. Ele tem prioridade, tanto, por exemplo, na situação de um processo judicial tramitar no judiciário, em lugares de atendimento ele tem também a prioridade. Outro ponto também é sobre o contrato dele de saúde com o plano, não pode ser rescindido por nenhum motivo. Outro ponto também é que ele tem direito a terapias especializadas, porque o médico ou o neuropsicólogo, ao prescrever as terapias necessárias a ele, ele vai dizer qual é o método mais adequado ao tratamento dele. E ele tem direito a ser atendido pelo aquele profissional com aquela especialização. Por exemplo, por ABA, por Denver, por outra também especialidade que seja funcional, adequada ao autismo. Excelente. Então, na verdade, esse conjunto de direitos que a pessoa que tem o transtorno do espectro autista tem, é um tipo de proteção que o sistema jurídico dá através do Poder Judiciário, através Sim. de advogados empenhados como o senhor, no sentido de tutelar e proteger a dignidade e a inclusão social dessas pessoas, não é? Sim. Mas o que a gente percebe muitas vezes, não sei se essa é a realidade de sua atuação, é que alguns planos de saúde, por vezes, terminam violando essa proteção, violando essa inclusão, violando esse direito. E, infelizmente, o senhor mencionou algumas terapias, alguns tratamentos, alguns planos de saúde terminam por limitar o número de sessões, burocratizar, criar obstáculos para algumas terapias. Então eu pergunto de uma forma bastante direta, isso é legal, isso é lícito ou isso traz alguma violação? Não é legal, é ilícito limitar, obstruir, porque a gente está lidando com um direito fundamental que é do ser humano, a saúde, a dignidade dele. E a Constituição Federal de 1988, ela assegura o respeito à saúde dessa pessoa, à dignidade dela. Ao momento que você limita o tratamento a essa pessoa, ela está atingindo a sua existência enquanto ser humano, a sua saúde, que é garantido como direito fundamental em todo ordenamento jurídico. Não pode limitar. Inclusive, é constante no judiciário as demandas onde se busca, via liminar, tutela antecipada, para poder autorizar as sessões ilimitadas, que é direito também do autista, de ter as terapias no sentido de ser pelo especialista que o médico prescrever e pelo tempo necessário que o paciente, necessitar. O senhor ressalta essa questão da pluralidade de profissionais, portanto, pluralidade de áreas. O objetivo desse tratamento multidisciplinar
é, de fato, fazer uma inclusão. Então, a preocupação, me parece, me corrija se eu estiver errado, é uma preocupação de inclusão dessa pessoa com transtorno do espectro autista, o que me faz concluir que quando os planos de saúde violam essas normas, violam essas perspectivas, eles estão violando um direito fundamental. É isso? Não é somente o paciente, atinge também a família ao redor. Perfeito. Por que se chama espectro? Espectro é no sentido de que atinge as várias formas da pessoa expressar-se na sociedade. Do lado de fala, lado de comportamento, lado de socializar-se. Por isso que precisa de diversos profissionais nas diversas áreas de saúde. Fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, médico, fisioterapeuta e até também atendimento na escola de um profissional específico para aquela criança no âmbito escolar, lidar com os outros colegas por causa da condição que ele tem pessoal, que não o impede de limitar de aprender, mas é uma forma diferente. E ele precisa de um assistente também no colégio. Todos esses profissionais formam um conjunto de o paciente está incluído na sociedade, que é parte, e ele tem o direito de ser protegido e tratado. Excelente. Então, o que me parece aí é que a gente está diante de uma situação extremamente complexa e que tanto a sociedade quanto os planos de saúde precisam se adequar, né, a essas evoluções que a gente teve. No entanto, nem sempre a violação do direito ela vem com a negativa do tratamento. Alguns casos, ela vem através do atraso no deferimento do tratamento. Esse atraso, de fato, é uma negativa. Às vezes você até defere o tratamento, mas você faz isso com atraso. Isso é uma violação também? É uma violação também. Não direta, mas indireta. Por exemplo, a pessoa solicita o tratamento ao plano de saúde. Ele demora a deferir o tratamento. Existe um prazo. A ANS estipula nas suas normas que existe um prazo a ser respeitado. Não respeitando é uma violação. Ou o médico prescreve 20 sessões por semana de um tratamento da fonoaudiólogo ou do psicólogo, pelo tratamento pelo método ABA, por exemplo. E o plano não autoriza ou limita em 10. Já é uma violação àquilo que o médico prescreveu. Então, doutor, o laudo médico ele é suficiente, não cabe ao plano de saúde fazer uma análise discricionária de mérito sobre o tratamento que o médico prescreveu. Quem decide isso é o médico e cabe ao plano de saúde único exclusivamente dizer se cobra ou não. É isso? Então, o laudo médico ele é fundamental. Ele vai nos prescrever a necessidade, a quantidade, o método, o tempo. O autismo ele não tem cura. Ele vai ser pela vida toda. Mas o plano não pode dizer se vai cobrir ou não. O que ele pode é dialogar com a família para que o profissional seja de acordo com aquela especialidade. Que algumas pessoas relatam que os planos de saúde argumentam os seus próprios regimentos, as suas próprias normativas internas. E muita gente termina por aceitar isso. Afinal de contas, se de um lado tem a lei e de um outro lado tem os regimentos internos, tem os estatutos, as normas internas do plano de saúde, o que deve prevalecer? O que deve prevalecer é o respeito ao ser humano que está garantido na Constituição e nas leis do Brasil. Seja no Código de Defesa do Consumidor, que se aplica aos planos em algumas situações, ou a lei dos planos de saúde, que eles também têm que seguir essa lei, e a ANS, porque o plano, o servir a saúde, o plano de saúde, é um contrato de adesão, é um contrato de saúde, é um contrato de seguro, não é um contrato de lucro. A lei garante e os tribunais também garantem, eles têm uma jurisprudência consolidada hoje, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Tribunal de Justiça dos Estados, salvaguardando os direitos do autista. Voltamos logo com o programa Entre Amigos. Fique aí que no próximo bloco continuaremos com essa conversa bastante interessante sobre os direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista.
Na Derma Center, você encontra tecnologia, qualidade e profissionais especialistas para cuidar da sua saúde e bem-estar. Nossa clínica oferece um ambiente acolhedor e atendimento humanizado. Com equipamentos modernos e técnicas avançadas, garantimos segurança e resultados eficazes. Aqui, sua jornada começa com uma avaliação personalizada, oferecendo procedimentos faciais como harmonização e rejuvenescimento, corporais para modelagem e redução de medidas e capilares para fortalecimento e crescimento dos fios. Agende já a sua avaliação e descubra o melhor da estética na Derma Center.